踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を向けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí, galera, beleza? Bora continuando aí nosso curso, na semana 10, segunda aula. Falei de Biot-Savart. Isso aqui seria basicamente o equivalente à lei de Coulomb, né? Para eletrostática, a lei de Biot-Savart para magnetostática. Isso aqui, na verdade, não tem nada demais, né? Qualquer livro, Griffiths, né? Qualquer livro que você quiser olhar, você vai achar isso daqui, uma boa discussão sobre isso. Nada foge, nada diferente do que eu vou fazer aqui. Então, bora. Primeiro, vamos escrever equações da magnetostática. É parecido ao contrário, né, com a eletrostática. Eu tirei derivada ali de Biot-Savart. E exemplo? Exemplo aqui é fio. Campo magnético criado por fio. Então, vamos embora. Quais são as nossas equações? Lá no começo do curso, eu peguei equações de Maxwell, digamos, completas, né, para microscópica, né, a versão macroscópica a gente vai chegar aqui no final do curso. Uma coisa assim, para cargas, né, cargas de movimento, densidade de cargas, Jotas, como é que se escreve tudo, e a gente viu, digamos, na média. Os campos médios, né, você tira a média no tempo, o campo elétrico e magnético se dissociam, né, a parte da elétrica vira eletrostática, e aqui fica magnetostática. Vocês seriam campos magnéticos criados por correntes estacionárias. Por que corrente estacionária? Porque se você tira o divergente daqui, aqui vai dar zero, né? Então o divergente de J é zero. Então J necessariamente aqui é um campo, é uma corrente que descreve uma corrente estacionária. Então aqui sim, a questão é dada as equações, então o divergente de B é zero em todo lugar, e o rotacional de B é dado pelo J. Então se você dá o J, densidade de corrente, né, você deu o divergente de B em todos os pontos e o rotacional de B em todos os pontos. Então a ideia do teorema de Helmholtz lá é que isso aqui escreve completamente B, claro que por certas situações, certas condições de contorno. Tá? Mas o que a gente vai falar isso, nem vou usar tanto, porque eu não gosto tanto, o teorema de Helmholtz é importante, mas às vezes ele cria confusão. Né? Mais ou menos o que eu vou discutir aqui, eu não vou usar o teorema explicitamente, né? Talvez até gere um pouco de confusão e falar, mas pelo teorema eu já sei isso aqui tudo, ok, já sei. Mas vamos fazer de novo, meio que uma conta aqui, numa ideia mais de eletromagnetismo, né? Uma pegada mais assim, porque essa construção é importante até numa situação que não é magnetostática, isso mais ou menos eu quero dizer. Porque dessa equação daqui, essa equação daqui vale sempre, né? Então, pela nossa lógica lá, tudo bem que a gente fez pelo teorema, mas isso aqui vale para a eletrodinâmica, vale até numa situação não estática, né, que você consegue sempre escrever o B em termos do rotacional de A. Isso aqui, se isso aqui for verdade, isso aqui é automático. Se tira o divergente daqui, aqui dá zero. Aqui acabou a história, né? O A é escrito pela integral lá do J. Mas calma, vamos fazer aqui mais ou menos uma segunda abordagem, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas sem pegar direto o teorema de Helmholtz. Então, beleza. Tem lá, esse A é o que se chama de potencial vetor. É analogia o φ, né, que é o potencial escalar. Então, o potencial escalar descreve o campo elétrico e o potencial vetor descreve o campo magnético. Isso em situações estáticas, né, ou estacionárias, aqui no caso. Em geral, mas ainda qualquer situação eletromagnética dá para escrever em termos do potencial φ e do A
mas E e B não são exatamente assim, né? O B, sim, ele continua de qualquer, ele sempre é assim, mas o A, o E, melhor, o campo elétrico, o A aparece no campo elétrico. Mas isso é uma discussão para depois, se der tempo, ou T2. Né? Mas a questão aqui, tudo bem, você pega isso aqui funciona, beleza. A questão eu dou um A que faz isso, será que tem outro A que eu tiro o rotacional e dá o B? Sim, na verdade existem infinitos A's, né, que o rotacional então tem o mesmo rotacional. Na verdade, é só você pegar qualquer campo vetorial cuja diferença dos dois seja um gradiente, em todo ponto, para assim, quando você tirar o rotacional, quer dizer assim, vamos supor que eu dou um B que é rotacional de A. Eu dou um A, melhor, que o rotacional dele dá o B. Eu dou um outro campo vetorial A, que eu chamo de A', né? E tiro o A', isso aqui é o A e o gradiente. É para que se eu tiro o rotacional dele, aqui seria, digamos, um B', né? Vamos supor que seja um potencial vetor também. Só que quando eu tiro o rotacional aqui, esse rotacional aqui dá o B e o rotacional do gradiente dá 0. Né? Então esse cara daqui morre. Então o rotacional do A' é igual ao rotacional do A, ou seja, o B' é igual ao B. Então é o mesmo campo magnético. Isso eu quero dizer aqui que esse cara e esse cara são diferentes, né, por um gradiente, né, mas eles geram o mesmo campo magnético. Então, na verdade, o A aqui não é único. Né, não, pelo menos não até um pouco condições de contorno, coisa assim, que a gente já discutiu lá no teorema. Então, isso aqui que se chama de simetria de calibre. Né. Então, a priori, você tem para o mesmo campo magnético, você pode acrescentar sempre um gradiente de lambda. E se você resolver para um A, quer dizer assim, seu campo magnético está lá, beleza, resolvido, eu posso botar um outro A que dá o mesmo campo magnético, né? Mas a diferença desses dois, né, necessariamente tem que ser um gradiente. Então, quer dizer, é só para dizer que esse A não tem sentido físico. Do mesmo jeito que seria o equivalente do potencial, aqui no caso eletrostático, né, seria o potencial escalar ser definido a menos de uma constante aditiva. Pode pegar φ mais constante, o gradiente é o mesmo, então é o mesmo campo elétrico. Mas é claro, quando você tem uma situação física específica, você vai botar condições, ali você bota condições de contorno no potencial, né? Fala assim, eu quero meu potencial vá a zero no infinito, né? Aí você fixa de forma única. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente vai fixar essa liberdade, né, com condições de contorno, digamos, no potencial vetor, né, que vai representar o meu A. Mas beleza. Então a ideia é assim, vamos para um certo A, daquela família infinita, né, vamos meter lá na outra equação, que é o rotacional de B igual a J. Então, o que é o rotacional de B? O rotacional do rotacional de A. Aí vai abrir aquela ideia, né? O rotacional do rotacional é o gradiente divergente menos o laplaciano. Está aqui. E isso tem que ser pela equação de Maxwell, μ0J. Bem parecido com a ideia do teorema. Então, a priori, isso aqui para um A qualquer, a equação é essa. Mas, como o A é arbitrário, quer dizer, como o A existe uma família de equivalência de A's, né, que diferem por um gradiente, eu posso botar uma condição sobre ele. E, quer dizer, isso que chama de fixar o calibre. Né. Então eu posso fixar o calibre, sempre posso fazer isso, por exemplo, escolher esse um potencial vetor A, cujo divergente dele seja nulo, em todo ponto. Esse tem nome, né? Se chama calibre de Coulomb. Então eu posso pegar esse cara aqui e matar. Mas vai falar, mas isso daí é roubado. Primeiro assim, vamos falar um pouco do teorema, lá, voltar. Você sabe que isso não é roubado pelo teorema lá de Helmholtz, porque a gente já viu que você pode fazer isso, isso caracteriza, o A fica único, né? O A vira equação de Laplace, de Poisson, então pelo teorema de unicidade lá, ele, com condições de contorno, o A fica único e é consistente, a gente já sabe tudo isso. Mas aqui você pode falar, mas então tem que ser assim? Então na verdade se eu escolhi assim, na verdade não tinha escolha, né? Por isso que eu quero a ideia do teorema de Helmholtz talvez fique meio nebuloso. A gente vai escolher desse jeito porque facilita, né? Mas você precisa escolher o Coulomb? Não. Né? Por hora que não. Porque você não precisa botar aquelas condições de contorno no A. Né? Quem tem que obedecer condições de contorno é o B, né? O tom rotacional do A. Né? Mas, por exemplo, assim, vamos supor que você eu, um pouco mais experiente, resolvi de jeito mais fácil, então eu escolhi o calibre de Coulomb. Você, um pouquinho marmota ainda, escolheu um outro. Tá? Tem problema? O seu está errado, eu vou tirar ponto de você? Não, não é isso aqui não.
Por quê? A questão é que aqui seria o meu A, aqui o seu A, que eu chamo de A'. A questão é que se os nossos dois A's representam o mesmo campo magnético, então a diferença dos dois é um gradiente. Quer dizer, o rotacional desse cara é igual ao rotacional desse cara. Então a questão é, se você escolheu um cara que o divergente do A é zero, e você quer falar agora assim, não, eu não quero. Né? Ou, por exemplo, você resolveu o problema e fala assim, o meu não é, o meu divergente de A não é zero. Não tem problema. Mas eu garanto que o divergente do seu A é o Laplaciano de algum lambda. Isso eu quero dizer. Né? Quer dizer assim, você resolveu para um Coulomb, o divergente de A é zero. Mas agora você quer mudar o calibre. Não tem problema, você acrescenta, pega uma função lambda qualquer, pega o gradiente dela e bota aqui. Né? Se esse cara daqui não for nulo, né? Então esse aqui vai ser o seu novo A, vai tirar o divergente dele não vai ser nulo. A priori. Então você sempre pode fazer isso, não tem problema. A questão é que todos os A's fisicamente equivalentes, eles diferem por algum gradiente de algum lambda. Existe uma função lambda que conecta esses dois. Então isso aqui é uma ideia tranquila. Né? E agora você pode pegar uma outra coisa. Talvez você tenha pensado, eu tenho certeza que você pensou nisso. Você falou, nossa, mas será que o calibre de Coulomb ele fixa completamente o A? Em que sentido? Eu entendi a sua pergunta. Assim, vamos supor que você escolheu o calibre de Coulomb, que vem de A é zero. Né? Aí eu fiz um outro A, um A', que é um A mais um gradiente. Será que esse cara também pode também obedecer o calibre de Coulomb? Existe um lambda que faz isso? Sim, para ver sim. Para ver se esse cara daqui é nulo, você já escolheu, né? Então, esse também daqui vai ser zero, desde que lambda seja solução da equação de Laplace. Né? Se o gradiente aqui de lambda é igual a zero, esse cara daqui dá zero. Né? Então, quando você tem dois A's diferentes, né, que diferem por lambda, existe um lambda que conecta os dois, né, o gradiente do lambda, difere por um gradiente de lambda. Mas esse lambda é a solução da equação de Laplace, então, na verdade, os dois automaticamente obedecem o calibre de Coulomb. Né? Mas então quer dizer que o calibre de Coulomb não está fixando? A priori, não. Mas para os nossos casos aqui, com corrente estacionária, sim. Aqui seria mais ou menos a ideia, assim, o que seria você entender que seria equivalente lá que a gente estudou lá nos teoremas de unicidade, tipo, usando função de Green, né? É como se fosse uma função de Green, outra função de Green, né? E esse cara daqui, ou melhor assim, você está fixando, ajustando a sua função de Green, né? Escolhendo um lambda, né, cujo Laplaciano seja zero. Né? Aquela ideia que eu sou de método das imagens. Né? Mas aqui, digamos, para o nosso... para um problema genérico, né, essa ambiguidade que sobra, né, você chama de calibre residual. Né? Você fixa o calibre e dentro do calibre, sem mudar o calibre, né, quer dizer, esse cara é zero, você ainda tem uma ambiguidade. Isso pode acontecer. Né? Mas para o nosso problema, que hoje a gente viu o termo de Helmholtz, seria você impor condição de contorno, né, no seu A, né, quando você escreve o A como aquela integral do rotacional do campo vetorial, lá, você botou condição de contorno no seu A. Esse condição de contorno seria fixar esse lambda. Né. A ideia é como se fosse tipo método das imagens. Né. Você escolheu, naquele jeito você escolheu a função de Green. Né. Você fixou de forma única a função de Green, porque essa função de Green ela é ambígua, é a mesma ideia. Né. Ela tem uma ambiguidade, né, porque você pode acrescentar, tipo, esse seria o termo homogêneo. Esse aqui não vai mudar nada ali na equação, mas você fixa ele para você ter uma solução única. É a mesma lógica. Aqui no nosso caso significa fixa esse lambda igual a zero. Né? Então o A fica único. Né? Essa é a ideia lá quando você tem uma distribuição de carga localizada, né? Você fixa a função de Green na borda nula, aí esse cara te dá o seu potencial. Então é a mesma coisa aqui. Isso aqui é uma outra abordagem de fazer a mesma lógica, né? Não estou entrando muito aqui, mas é porque é uma repetição das mesmas coisas. Acho que dá para entender. Qualquer coisa a gente discute mais. Né? Então, a ideia assim, é que em correntes localizadas, né, o calibre de Coulomb, né, junto, digamos, com o teorema de Helmholtz, escrever o A daquele jeito que a gente vai escrever no final, o A fica único, porque você escolheu condição de contorno no A. Então você matou essa ambiguidade, não existe um outro A, uma linha, que obedece a mesma condição de contorno. Né? Porque se você meter aqui um lambda,
Quer dizer assim, esse cara eu escrevi como aquela integral. Eu quero escrever esse cara daqui, a priori como outra coisa, aquela integral mais uma coisa, mas obedecendo a mesma constante de contorno. Não tem. Né? Então, o máximo que eu vou botar esse lambda é constante, ou seja, esse aqui é zero. Então, fixa de forma única, beleza. Então, vamos voltar lá. Como é que ficou a equação? Então, no calibre de Coulomb. Virou Laplaciano do A igual a isso aqui. Agora, aqui está embutido que o divergente de A é zero. Agora voltou a ideia do teorema completinho, não tem mais discussão, né? O A é isso daqui. Porque esse é só substituir naquela resultado do nosso teorema, esse cara seria o rotacional, né? do campo vetorial, no caso do campo B, né? Então, só coloquei aqui. E repetir a brincadeirinha. Tá pronto. E, lembrando que o divergente de A é zero, esse cara já está embutido aqui, até nesse tipo de solução, né? E o porquê, né? Porque lembra que isso daqui é querendo ou não, isso aqui é o rotacional de B. Então, se você tira o divergente dessa equação, o divergente rotacional é zero, né? Então o divergente J é zero. Então, na verdade, lembra que a ideia para ser consistente, né, que o divergente aqui de A vai dar zero, você tem que usar isso. Fazer a mesma conta que a gente fez no vídeo anterior, para o teorema de Helmholtz, só que no lugar do rotacional do F, que estava lá, né, é o J. Né? Então, o divergente do J tem que ser nulo. Então, essa é a questão daqui. Então, para corrente localizada e estacionária, né? Localizada significa que a corrente não vai ter infinito. E estacionária significa que obedece isso. Esse cara daqui, no calibre de Coulomb, né, esse A escrito assim, ele é único. Agora que o problema que está resolvido, para a gente sempre pode fazer assim. Mas se você for muito Joselito, você pode fazer aquela troca de calibre, por aí vai. E o que é, então, lei de Biot-Savart? Quem é este Pokémon?